Bem-vindos ao PhD Podcast com Felipe Fossati. Fossati, como vai? Tudo bem? Tudo certo. Me diz uma coisa, exatamente agora, à tarde, aonde você se encontra? Tô na minha cidade, Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, 250 quilômetros ao sul de Porto Alegre e 140 quilômetros da fronteira com o Uruguai. Tô quase no Uruguai. E é aqui que eu Quase. fico a maior parte do tempo, embora eu viaje bastante. Nasceu? Nasci aqui, morei boa parte da minha vida aqui. Só em 2005 eu passei num concurso para dar aula na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Uhum. E aí eu fui para lá, fiquei lá por quase 5 anos, e até que eu resolvi voltar para casa. Estava morando lá, uma cidade super boa, minha filha nasceu lá, é pé Uhum. vermelho, né, londrinense. E aí 2009, finalzinho de 2009, início de 2010 eu voltei para Pelotas e desde então estou aqui de novo. Perfeito. Para pedalar, o ciclismo, como é Pelotas? Tu sabe que nessas andanças pelo Brasil e até pelo mundo, eu vejo que Pelotas eu já reclamei mais de Pelotas, né, não dá para reclamar tanto de Pelotas. Ela é uma cidade de porte médio, tem 320.000 habitantes, então não tem aquele trânsito tão caótico de grandes cidades, né, principalmente no Brasil, tá complicado a situação em algumas cidades, e o entorno, as rodovias, é relativamente seguro também, né, vou dizer relativamente, porque obviamente a gente nunca tem 100% de segurança. O que me falta aqui, que eu particularmente gostaria, são serras, né, subidas mais Uhum. longas. Eu tenho uma estrada que tem subida, mas assim, é um sobe e desce, é o quebra-perna que o pessoal fala muito, né. Uhum. Subidas de 2 quilômetros a maior parte, sobe, desce, sobe, desce. Não tem uma serra, assim, de 5, 6, 7 quilômetros, não tem nenhuma aqui perto. Perfeito. Mestre mesmo, profissionalmente, está trabalhando com o quê? Eu sou professor universitário da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia. Nós incluímos o curso de fisioterapia há pouco, aqui na Universidade Federal de Pelotas. Eu dou aula no bacharelado, dou aula no Uhum. mestrado e doutorado na educação física também, que a gente tem um programa de pós-graduação, e dou uma disciplina na fisioterapia, que é de estatística básica para o pessoal da graduação. Entendi. E consegue tempo para treinar, fazer as viagens? Como é que funciona isso aí? Rolo? Então, eu tenho vários horários, janelas de horários ao longo do dia, né, que não necessariamente eu preciso estar na universidade, então eu consigo algumas janelas, treino normalmente horário bus, né, de dia, e trabalho mais tarde, muitas vezes em casa e tal, trabalho nos projetos, trabalho nas disciplinas que eu ministro, na graduação, no pós-graduação, em outros horários, e aí tento evitar, quando é possível nos semestres, a segunda-feira, principalmente de manhã e sexta à tarde, porque realmente tem muita viagem e são, às Uhum, vezes, momentos que eu ainda estou viajando, né, ou já estou viajando, para ir correr entendi. final de semana. E essa parte de dar as aulas, isso veio você sempre quis chegar a dar as aulas ou normalmente, que é um clássico, veio por acaso? Tu sabe que, assim, eu venho numa família que o pai e os meus irmãos mais velhos eram tudo do direito, né. Pai advogado, meu Uhum, irmão advogando com ele, minha irmã advogando com ele, e na época eu tinha prestado o vestibular, né, sempre a uhum, princípio dizendo que ia fazer direito, eu ia mesma coisa, né, eu saí de casa dizendo que eu ia fazer direito, e eu sozinho me inscrever e resolvi me inscrever para educação física. No meio do caminho eu mudei, né. E voltei para casa dizendo que eu ia fiz educação física, foi aquele choque, assim, para a família, né, "Mas como educação física?". E o pra meu quê? envolvimento naquela época era assim, eu tinha jogado, na época era futebol de salão, né, futsal, um Uhum. pouco, era ruim pra caramba, eu já ia para o gol, eu era goleiro, depois eu joguei vôlei, eu gosto até hoje de vôlei, apesar do meu 1,73, né, parei logo de tentar jogar Uhum, vôlei baixinho, mas gostava muito de vôlei, então eu sempre fui envolvido com esporte e por volta dos 15, 16 anos eu já estava a mil na bicicleta, né, correndo de bike. E aí resolvi ir pra educação física, assim, um pouco por causa disso, e durante a graduação, que eu comecei a ter contato com tudo que se podia fazer dentro da educação física, eu uhum, vi que, olha, né, tanto que eu montei uma academia no final, no último ano de graduação, eu tive uma academia minha junto com outros 2 colegas, a gente teve sociedade, fui dono de academia por 6 anos,
Legal. praticamente, mas durante ainda a graduação eu já via que aquele mundo das academias, de fitness e tal, não era uma coisa que eu queria para sempre, né. Escola também não, eu não queria ser professor de educação física de escola, então eu comecei a despertar para essa questão de ser professor universitário, ser pesquisador, ir mais para a área de fisiologia, de treinamento mesmo, era isso que eu gostava. E aí depois eu fui fazer mestrado, doutorado, enfim, buscar isso daí que era o que eu queria, né. Então eu já tinha em mente no final ali da graduação de que: "Olha, eu quero ser professor universitário, ser pesquisador e trabalhar com isso depois da minha vida". Então acabou fazendo o mestrado e doutorado também. Sim, sim, fiz mestrado, doutorado, que é uma coisa curiosa que eu fui fazer, não na área de treinamento esportivo, porque não tinha aqui Aham. na época. O mestrado e doutorado eram poucos nessa área no Brasil. No Rio Grande do Sul tinha em Santa Maria, que estava praticamente, né, Uhum. fechando já na época, não estava um curso, assim, legal de investir. Só que tinha um curso em Pelotas que era conceito máximo, super bem avaliado por entidades nacionais e internacionais, que é o curso em epidemiologia, né, de saúde Uhum. pública. Então e eles aceitavam profissionais de educação física, então eu fui um dos primeiros profissionais de educação física a ter essa formação mais de saúde pública, eu e vários Uhum. colegas fizemos, né. Então foi muito legal, que me deu até uma outra visão de tudo, né, principalmente de pesquisa, porque a epidemiologia é Uhum. muito método de pesquisa, né, não só os estudos populacionais grandes, que são os principais, mas tem também a epidemiologia clínica. Então isso me deu uma bagagem de conhecimentos que eu acho que é bem legal sobre método de pesquisa, né, de entender as pesquisas, de entender o que está por trás ali daqueles dados analisados, como se faz Uhum. aquelas análises todas. Então foi bem legal e depois de ter feito mestrado, doutorado, ter passado os concursos e tal, eu voltei para ministrar as coisas que eu gosto, né, que eu trabalho. Feito. A gente falou um pouco de iniciar sobre um dos objetivos do podcast, que é além de mostrar como a pessoa faz e chegou lá, mostrar um pouco do caminho, né. Eu imagino que dos seus alunos tem muita gente que está mais para uma área, mais para aquela, muita gente no meio, né. Esse foi o motivo que eu perguntei: o que que te levou à educação física e lecionar? Dentro dessas matérias, inclusive a matéria, o ciclismo, e é na graduação ou na pós-graduação que está como optativa? Na graduação, para o bacharelado, ela é E a optativa. a você tem visto, um aumento das pessoas por interesse em esportes de endurance nos últimos anos? Muito, Para muito. aprender, né, eu digo. As pessoas dentro do mundo da educação física, por incrível que pareça, até olhando para, né, para os cursos em si, para as pessoas que ministram os cursos, Uhum, durante muito tempo a educação física, ela vem de uma história que é muito exercício de força, né, exercício exato. calistênico, exercícios ginásticos. E correr, assim, vai lá e corre e pronto, né, como se qualquer corrida, por exemplo, que é a atividade mais universal, Uhum. de mais fácil acesso à população, né, qualquer coisa pode fazer, e é isso aí, só sai para correr, normalmente, só se baseava em frequência semanal, 3 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, e tempo, né. Hum, E obviamente nos últimos anos evoluiu muito tanto o conhecimento que se tem sobre a prescrição de atividades de endurance, quanto o interesse do público em geral, né. Hoje em dia, no Brasil, o que está esse boom de pessoas correndo, né. A corrida muito, virou uma muito. coisa, assim, absurda, assim, né. Então aqui na cidade, para você ter uma ideia, a cidade que tem 300.000 habitantes, 320.000, teve uma prova dessas de corrida esses dias, deu Uhum. 3.500 pessoas aqui participando. Então, 3.500, ou a gente compara com o Letap, por exemplo, que é uma das maiores provas que exato. tem hoje no Brasil, não, às vezes não dá esse número de participantes, né. Então, Então, assim, tem muito interesse de público em geral para atividades de endurance. e uma das outra coisa que a gente falou é o seguinte, né, a gente tem no Brasil, essa formação acadêmica obrigatória, isso capacita o profissional, eu pelo menos acho, se forma num altíssimo nível, né, em relação a todos os aspectos, não só do ensinamento, mas do treinamento e desempenho. E a gente tem visto o seguinte
Isso não é uma crítica, né, é só uma vamos entrar nisso rapidinho. Muita gente se diz técnico de ciclismo, ou treinador de corrida, ou passador de planilha. Aí me explica o seguinte: tudo bem, a regulamentação diz que a pessoa precisa ser formada em educação física. Além disso, vamos focar só no ciclismo, porque entre corrida e triatlo no ciclismo a gente foca no endurance. Para uma pessoa poder passar um treino para outra, como é que ela aprende isso? Porque tem gente agora que está escutando que vai pensar, acho que eu vou prestar educação física, e tem gente que está para se formar. Como é que chega nesse estágio? Pô, eu consigo passar um treino para alguém. Sim. Como eu te falei, dentro da educação física, todos os currículos de todos os cursos da graduação, não é só a educação física, né? Pessoal de uma determinada universidade, de um determinado colegiado, eles têm liberdade de montarem o curso como assim desejarem. Claro que tem algumas estruturas bem básicas, essenciais, que se ele não Uhum, apresentar aquilo, o Ministério da Educação, por exemplo, não vai aprovar o curso, tá? uhum, Mas assim, dito isso, depende muito de o que o curso de educação física oferece para ti de formação. Então, no nosso, tá. claro que a gente tem um viés, digamos assim, por exemplo, porque eu tenho vários colegas que têm uma formação em epidemiologia, que nem eu, tem Uhum, vários colegas que trabalham com treinamento, né? Então, assim, a gente tem aqui dentro da nossa estrutura de curso algumas disciplinas que atendem especificamente exatamente isso daí, né? Tanto que, por exemplo, uhum, eu ministro uma disciplina no mestrado, doutorado, que o nome é treinamento em atividades de endurance. É uma disciplina inteira no mestrado, doutorado, só para preparar o cara para trabalhar com atividades de endurance. uhum, Não sei se existe alguma outra disciplina tão específica assim em algum outro curso. Talvez tenha com algum outro nome, mas assim, né, isso depende de, às vezes, o professor que está lá montar uma disciplina para trabalhar com isso. Na graduação, que é uma coisa muito mais pulverizada, porque dentro da educação uhum, física tu pode fazer algumas centenas, para não dizer milhares de coisas, né. É a mesma coisa na medicina, né, né, imagina tu te forma na medicina, sai um clínico geral. uhum, Depois tu vai fazer outras, residências, especialidades, enfim, para tu atuar em uma determinada área. Dentro da prescrição de exercícios de atividades de endurance, às vezes na graduação não vai ter uma única disciplina que vai dar conta disso. Então, às vezes o entendi. aluno, o graduando, vai ter que pensar coisas de diferentes disciplinas e organizar o seu método de trabalho, mas coisas que são essenciais, assim, que eu vejo. Tu tem que começar, antes de prescrever qualquer exercício, principalmente ciclismo, corrida, essas atividades são individualizadas, não são em grupos. Tu tem que começar com uma avaliação individualizada do sujeito. Então, alguma forma de avaliar o cara, tu tem que ter, né. Uhum, E aí eu não digo nem só, às vezes, avaliação física, dependendo da pessoa, tu vai avaliar outros contextos da vida da pessoa, entende. Ou pelo menos para uhum, entender como que aquilo determina sua capacidade atual do momento que ele está. Então, assim, tu tem que começar com uma avaliação, de alguma forma, da pessoa, e aí tu tem que compreender o que é a vida da pessoa, né, para uhum, daí começar a prescrever treino, né. E não é assim também, porque assim, tem muito dessas coisas que eu tô falando aqui que vão além, às vezes, de uma coisa mais técnica, né, de treino, e exato. sim uma coisa de entender a pessoa, de tu saber lidar com uma pessoa, com que para quem tu vai prescrever o treino. Então tu tem que Uhum, entender como é que a pessoa vem treinando, né, o que que ela vem fazendo, se é que ela vem fazendo alguma coisa. E mesmo que eventualmente chegue alguém para mim, que eu olhe e diga assim: "Pá, ela treina totalmente errado de como eu prescreveria o treino para ela". Eu muitas vezes não vou mexer de 8 para 80 no treino dela, entende. Eu vou começar a entendi. fazer adaptações ali, aí, são formas de trabalho que a gente tem, né, cada profissional tem a sua, mas assim, não é uma trabalhar com atividades de endurance, muitas vezes, infelizmente, a gente não vai ter uma única disciplina na graduação que vai te dar toda esse gabarito, essa ferramenta para tu Uhum. começar do zero até o final de anos e anos de prescrição com evolução para alguém, né. Tu vai ter que muitas vezes pegar uma coisinha que um professor fala numa disciplina, uma outra coisa que algum outro professor fala em outra disciplina e assim vai. Antes da gente ir na sua história no ciclismo, pô, a pessoa vai prescrever um treinamento intervalado, não importa para iniciante ou para um avançado ou para um profissional. Como que ela aprende, baseado no que sai tantas séries de tanto por tanto de descanso,
a tantos por cento. Explica, professor, por favor. Vamos primeiro nos extremos, tá? Que eu vejo que tem os extremos? Tem um extremo do cara que não sabe praticamente nada e ele inventa algumas coisas ali de prescrição Boa. e, né, toca a ficha numa planilha lá. Esse é um extremo, né. O outro extremo Uhum. é o cara que eu vejo que tá tendo bastante hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem acesso a tudo praticamente que a gente queira, né, Tudo então, conhecimento rápido. científico tá aí, as pessoas pegam os artigos da internet, os artigos bons, né, trabalhos bem conduzidos, só que normalmente qualquer artigo na área de treinamento, quando é uma intervenção, ela dura "X" semanas, são poucas semanas, Uhum. né. Normalmente 8 a 12 semanas é a maior parte dos estudos. Aí alguns autores ali testaram algum método, muitas vezes intervalado, e eu vejo que o pessoal às vezes tira tal e qual que está no artigo e bota lá no treino da pessoa e é aquilo lá e toca a ficha, né, como se treinamento fosse "X" semanas, e treinamento não é "X" semanas, treinamento de endurance é um acúmulo de meses, anos, que a pessoa vem fazendo, que Uhum. determina o que ela é, né. Então, tirando esses 2 extremos, o que que eu vejo? Tem o cara que tem noção que tem que conhecer o que que existe de ciência, né, Uhum. tem que conhecer a pessoa e tem que unir essas coisas, assim, porque não adianta eu pegar tudo que tem de literatura, disponível sobre um determinado método e botar para uma pessoa que nunca fez nada de intervalado, entende. Então tem Uhum. progressões que a gente faz, né, dentro de um macrociclo, né, de um pensamento, de um planejamento maior do que a pessoa tem que fazer ao longo de meses e meses de prescrição. Mas essa resposta taxativa de que: "Olha, a pessoa tem que fazer isso aqui, depois tem que fazer aquilo ali, depois tem que fazer aquele outro", ela não existe. Ela não Não é. existe, nunca vai existir, porque é individualidade biológica, cada pessoa vai responder de um jeito, cada pessoa tem uma experiência com treinamento. Tem uma coisa muito legal, tô falando isso aqui agora e eu tô me lembrando de um doutorado que eu orientei, que era a gente fez diferentes modelos de prescrição de exercícios para deficientes visuais, Uhum. né. E uma coisa que a gente avaliou, que é uma coisa que eu acredito muito, era assim, qual era a percepção das pessoas que estavam sujeitos naquela pesquisa sobre o que que elas Uhum. gostavam de fazer, né. Uhum. Então, isso é outra coisa, porque nada adianta eu, em teoria, estar prescrevendo o melhor treino intervalado para alguém, que eu acho que é o que ela mais precisa, se ela odeia intervalado, ela não vai ficar fazendo. É. E daqui a pouco ela gosta de um outro tipo de prescrição. Então, todas essas coisas, entende, tem que ser pesadas dentro de uma prescrição de treino. E aí que entra, eu acho, o bom profissional, sabe. Porque o bom profissional, Uhum. ele além de conhecer ciência, conhecer o aluno, ele sabe como lidar com essa relação. Por exemplo, tem outro fator aí, tem às vezes pessoas que me procuram, porque eu presto consultorias, né, a pessoa me diz assim: "Ah, eu não gostava do Uhum. outro treinador, porque eu tô há 3 semanas fazendo a mesma coisa". E aí eu muitas vezes eu falo com a pessoa assim: "Tá, mas assim, ele não te explicou por que que ele tá te dando 3 semanas de exatamente o mesmo treino?" Porque às vezes pode fazer sentido, né, ele quer dar uma Uhum. ênfase, dar uma adaptação numa via, num tipo de estímulo que, meu, ninguém vai adaptar fazendo 2, 3 vezes uma coisa e começa a fazer outra. Então, assim, talvez Uhum. ele tenha pensado alguma coisa que tu tá necessitando e ele quer que tu faça quase um mês da mesma coisa. Só que isso aqui, tipo, o bom profissional vai sentar com a pessoa e vai explicar para ela o que que ele quer. Vai O que que explicar. ela quer que ela sinta, por que que ele tá prescrevendo aquilo lá. Então são coisas né, que vão além de exatamente só o que que é a prescrição, é como que tu faz a prescrição como um todo, como tu conversa com a pessoa esses aspectos. Eu vejo que isso faz muita diferença, de sentar com a pessoa e explicar o que que tu tá prescrevendo, eh, Uhum. tais exercícios, né, pra ela. Perfeito. Vamos um pouquinho no início do ciclismo para você, o competitivo, né, que a gente começa sempre tem alguém que planta a sementinha, leva a gente numa corrida e 35 anos depois a gente ainda está lá. É parecido? Sim, Como é que foi? sim. Tu sabe que agora tu me perguntando isso e falando de treinamentos intervalados e tal, eu comecei a Hum. competir em 93, 94. E tinha um cara aqui na cidade que era mecânico de uma oficina de Uhum. bicicleta, que ele tinha um contato muito forte com o Uruguai, que é onde tem uma cultura muito mais forte de ciclismo do que no Uhum. Brasil, né, de treinamento, de competições e tal.
E ele foi o cara que me prescrevia, os primeiros intervalados da minha vida. Que Aí eu legal. tô me lembrando aqui que ele mandava eu fazer 1 minuto bem forte, cadência acima de 100 RPM e 4 minutos devagar. Esse era um tipo. E aí tinha um outro tipo que era 3 minutos bem forte, já em uma cadência menor, e 5 minutos devagar. E aí repetia aquilo lá, não me lembro quantas vezes, Isso. mas ele me prescrevia esse tipo de treino lá 30 e tantos anos atrás. As coisas ficam na cabeça. As coisas ficam. E aí, claro, eu fazia algumas coisas intervalado naquela época lá, depois eu entrei para a faculdade também, professor de atletismo, que era o primeiro semestre, trabalhava com treinamento e eu me lembro que ele pegou uma eu fui falar com ele da prescrição de treino e tal, ele pegou uma folha e desenhou, assim, os dias da semana e ele me mostrou: "Olha, um dia tu vai fazer descanso, esse dia tu vai fazer bem forte, esse dia que tu vai fazer intervalado, outro dia moderado, o outro bem forte, intervalado de novo". E eu olhava aquilo e disse: "Bah, agora sim, agora eu vou evoluir e É tal". Eu agora. tinha 17 anos, né. Voltando, qual é exatamente a pergunta que eu me lembrei dos Qual é intervalados? exatamente a pergunta? Esse início de chegar, vamos dizer assim, não só nos primeiros treinos, né, mas na primeira corrida e cair aquela coisa assim, ó: "Pô, é isso que eu quero fazer". Como é que foi isso Tá, aí? tá. Eu comecei a pedalar por conta de um amigo que era baterista da banda que eu tinha também, que tocava, eu também tocava, né. É. Aí nós éramos 3 amigos, o baixista, eu, o guitarrista e um baterista. O baterista tinha uns amigos, uns parentes que moravam na zona rural aqui e ele ia sempre de bicicleta lá. E aí eu Tem vídeo consegui disso fazer aí, da banda? tem alguns vídeos, tem, tem. A gente chegou a passar pra Vou DVD, achar. eu acho. É. Hã E aí eu comecei com a bicicleta emprestada, porque eu não tinha bicicleta, aí com ele, Uhum, depois tinha aquelas turmas que tem até hoje, né, pessoal que vai às vezes para umas trilha e tal, e foi ali comecei a dar umas pedaladas, aí eu via que nessa época eu tinha uma certa facilidade já para subir, eu sempre fui levinho, uhum, né, meu peso, meu tamanho, e aí depois em seguida comecei a competir em provas bem locais que tinha, uhum, mountain bike, e em 95 foram as primeiras competições fora da minha cidade, que eu corri o campeonato estadual, na estreante, uhum. categoria, né, porque tá iniciando, aí eu ganhei esse campeonato, até vou ter que fazer uma postagem, 30 anos no primeiro campeonato gaúcho, e Rápido. começou isso daí vir, sabe, assim, meio que por acaso, né, não se tinha dimensão que isso seria o que eu iria fazer da vida, assim, por tanto tempo. Legal. E o a gente tá aqui, vai novembro, né, Hum. vamos só acelerar para esse ano ou os últimos 2 anos. Você consegue conciliar, vamos dizer assim, ó, competir com desempenho e diversão e ao mesmo tempo trabalhar? Como é que você consegue fazer isso aí? Sabe que até um pouco antes desses últimos 2 anos eu estava conseguindo organizar melhor essa questão de tempo, outras atividades que a gente tem sempre para fazer da vida, e Uhum. mais recentemente está bem mais complicado, né. Eu ainda estou filiado na elite por insistência burra talvez de que, né, não quero ir Não, para tá master e andando. tal, mas, provavelmente me filie na master ano que vem, porque, assim, tá a vida hoje em dia a minha organização, assim, fora trabalho, que já ocupa bastante, e a minha filha que mora comigo. Uhum. Tenho uma mãe que está com um problema crônico de saúde que está demandando mais ajuda da gente, assim, então tá complicada a questão de tempo e tal. E, assim, tem uma hora também que por mais que a gente goste, eu continuo gostando de ciclismo, tu vai cansando mentalmente daquele esforço que tem que fazer diário, se dedicar para competir no mais alto nível. Que é outra coisa legal que eu vejo, assim, que os treinadores têm que entender, né, o que que é a vida de um atleta que está tentando performar em alto nível, né, então por isso que eu acho Uhum. também que treinadores que têm a experiência prática, sempre vai ter um plus ali na hora de prescrever o treino, né, por mais que tu estude, se tu não tem Sim, aquela bagagem, aquela experiência prática, tu faz não muita sabe exatamente diferença. o que o cara tá vivendo, né. Então acho que a prática é importante sim para ser bom profissional, de qualquer área assim, né, que De qualquer possibilite área. ter uma prática, né.
Então eu vejo que hoje em dia eu tô cansado, sabe, tô meio cansado, assim, Uhum. dessa questão toda de prescrição de treinos, de: "Ó, tu tem que fazer tais e tais estímulos, senão, né, ali na frente vai dar problemas". Então eu tô mais cansado, assim, mentalmente e fisicamente, mas principalmente mentalmente e por conta dessas outras coisas como está a minha vida. E tem aquela coisa, né, assim, vamos dizer que se não fosse nenhum desses, detalhes, obstáculos, a pessoa de 28 anos rende mais do que uma de 38 teoricamente e mais do que uma de 48, né. Sim, Eh, e aí é o que eu tenho visto hoje em dia, né, a gente tem um esporte que ele demanda tempo, a gente tem que sair num horário para fugir dos carros e ele infelizmente além de ser, né, caro, é perigoso, né. Então eu vejo que as pessoas se cobram muito, para eu fazer o lazer. Eu não gosto da palavra hobby, não é que eu não gosto, é que parece que o hobby você faz de qualquer jeito, né. Então eu vou dar um exemplo aqui, pô, você vem aqui para São Paulo, você pega o voo, aí você vai com o Bruno lá para o Letap, faz uma competição na elite, ainda consegue chegar bem com todas essas coisas, né. Eu sempre tento mostrar para as pessoas, principalmente para os amigos que estão começando: "Pô, vai no pega o que seu treinador fala, segue, vai tranquilo, porque já é difícil, o percurso é difícil o dia a dia, aproveita o Brasil, né, viaja, a gente tende a se, né, a gente eu falo assim, você, mas a se cobrar, mas para 98% das pessoas, eu acho que precisava ser mais esporte do que essa cobrança que a pessoa se põe. Você tem sim. muito conflito de pessoas assim também no com é Tem. comum isso? É muito comum e principalmente quem é mais jovem, né, pelo menos eu vejo em mim, assim, falando por mim, eu quando era e aí botando de novo, não só 2 3 anos atrás, mas botando exatamente 10 anos atrás, talvez eu tivesse na melhor forma física, assim, que corria as Uhum, voltas, eu consegui ainda participar das últimas voltas boas no Brasil, que tinha em Santa Catarina, que teve agora, corri 2 uhum. vezes, Rio Grande do Sul, a do Paraná, corri várias vezes essas voltas. Beliscava ali um top 10 geral, sabe, top 15 e tal, Uhum, que pra mim, que sempre já trabalhava e tal, estava excelente com meus 35 anos, por aí uhum, na época, né. Mas, essa chave que tem que pelo menos em mim, que tá virando e, né, ou virou já nos últimos anos, eu vejo que enquanto é mais novo, tu por mais que as pessoas te falem isso, e muitas vezes as pessoas me falavam isso, eu precisava quer saber, eu quero ir lá e eu quero detonar e eu só quero aquilo lá e tipo assim, é isso aí. e eu acho que tá bem também, assim, né, tem que respeitar o momento de cada um, se a pessoa consegue entregar, que entregue o resultado e Uhum, tal. E tudo só na questão do equilíbrio, né, de vida profissional, de vida pessoal, de trabalho, porque assim, mesmo no Brasil quem é profissional não é lá tão profissional, né, dificilmente isso. os ciclistas conseguem de fato viver só do ciclismo, normalmente o cara vive ainda com os pais ou tem Uhum, algum auxílio de alguma coisa, porque infelizmente a gente sabe que é bem complicado, assim, de viver mesmo ciclismo. Então, assim, acho que tem que botar isso tudo numa balança e ver dentro tem. da realidade de cada um, o que que de fato a pessoa consegue entregar, né, com o que ela consegue, de disponibilidade de tempo e tudo mais para o treinamento. Mestre, a gente chegou num tema que eu gosto, que eu sempre pensei nisso antes de chegar nos 48, que é durabilidade, né, a gente pensa em longevidade, ou seja, pô, eu quero fazer para o resto da vida. E aí eu vejo o seguinte, e acho que você vê muito mais que eu, em qualquer atividade física, né, os 3 primeiros anos tem uma curva, né, muito acentuada de desenvolvimento e a gente participa de competições. Eu sempre falo que competição é uma desculpa esfarrapada para viajar, não importa se seja para uma cidade na praia, no interior ou para o exterior. E aí eu vejo muitas pessoas saindo do esporte, qualquer um, né, qualquer modalidade, falta um pouco, eu não sei, né, lógico, não vou em cada um, mas essa essa visão de durabilidade. Na nas aulas que você dá, nas pesquisas, como é que vocês têm visto isso da pessoa mais durável, ou seja, né, manter um nível.
de atividade ou, no caso, de alto desempenho, por mais tempo, não só por um períodozinho ali. Sim, tu sabe que a e aí falando alguma uma experiência que eu tenho dentro de um projeto de extensão, que eu tenho um projeto de extensão aqui, que Pode falar tudo, viu? Conta as aulas, conta a extensão, porque ah, senão a gente passa aqui e vai fazer 7 podcast, pode ir falando. tem um projeto de extensão aqui que inicialmente quando eu montei era só para ciclistas, e aí depois na pandemia parou tudo e tal, e eu só Uhum, retomei ele este ano e aí eu incluí a corrida, justamente porque tá uhum, cheio de corredor aí, tem umas pessoas que a gente olha assim, tu vê assim: "Pô, essa pessoa devia estar caminhando talvez, né, e não correndo", porque, né, e vai ter uma série de problemas. E aí como a gente tem o curso da fisioterapia também aqui, eu botei a gurizada da fisioterapia também para trabalhar com recuperação de lesões, e uma turma para fazer prescrição de treino. Então hoje tem o projeto de extensão que tem avaliação e prescrição de treinamento para corredores e ciclistas, que é o que eu já tinha antes. E a experiência que eu vou falar aqui agora é sobre o antes, né. Que é justamente por aí do que tu estás mencionando, né. O que que acontecia? A gente tinha no projeto, assim, vários ciclistas, a gente fazia uma avaliação do cara, prescrição e tal, uhum, e os alunos depois me relatavam: "Pô, passei um tempão aqui prescrevendo treino e tal para o cara e o cara não tá fazendo". O cara acaba fazendo o que ele gosta, né. uhum, E aí eu dizia para o aluno, assim, que é a coisa que eu digo, assim, de experiência de profissional, entende, a forma como tu vai trabalhar. Eu dizia pra ele assim: "Tá, ok, tu vai apertar o cara, cobrar o cara, porque ele não tá fazendo o que tu tá prescrevendo, e eventualmente ali na frente ele vai abandonar, porque ele não vai gostar mais do troço, vai isso. se tornar uma atividade chata pra ele, ou tu vai levar como dá, tu vai daqui a pouco tentar descobrir um outro tipo de estímulo que ele vai gostar de fazer, ou até deixa ele fazendo Uhum, isso daí, envia a planilha, ele faz de conta que faz, ele te dá um feedback, tu envia uma outra. O que que é o melhor para ti? Eu falo botava para o aluno, né, melhor para ti enquanto uhum, profissional depois, tu ter um cara que tem uma certa orientação, mesmo que ele não esteja seguindo a risca, e que ali na frente ele não vai ter o desempenho que a gente sabe que ele poderia ter, porque ele não tá fazendo, ou tu vai ficar cobrando o cara e se o cara não fizer, ele tá cada vez mais não gostando, porque tu vê que ele não tá conseguindo cumprir a planilha daquilo que tu tá prescrevendo, tu tá incomodando ele para ele cumprir a planilha, só que provavelmente esse cara ali na frente, ele vai abandonar o esporte. E, de novo, ninguém é uhum, profissional, né, ainda mais o pessoal ali que a gente prescrevia o treino. Então eu botava isso daí pra gente discutir, né, na mesa, assim, sinceramente, o que que é melhor? E particularmente, eu sempre acho que é melhor o cara ter alguma orientação e deixa ele lá fazendo o que que ele quer, desde que ele fique no esporte por uhum, muito tempo. Eu, enquanto profissional de educação física, quero isso, quero que as pessoas mais façam alguma uhum, atividade que traga benefício à saúde ou de performance, ou, né, enfim, algo do tipo, do que ele abandone de vez a prática. Então tem por aí. Então eu vejo que tem isso também. Hoje em dia, com principalmente essa questão de rede social, tá, não sei o quê, as pessoas muitas vezes querem fazer as coisas meio que por ego, e se esquece da coisa mais essencial que é o teu prazer em fazer as coisas, ter prazer em viajar. Eu continuo, gostando de ir, tanto que esse ano agora eu fui para o Letap praticamente sem treino, e para uhum, mim, hoje em dia é mais fácil, mas há um tempo atrás eu não iria, porque eu ia dizer assim: "Não, mas eu vou lá, tô totalmente destreinado, não consegui andar nada direito, vou lá passar vexame, passar vergonha que eu não tô conseguindo treinar". Hoje em dia eu já digo assim: "Não, azar, eu vou para me divertir, vou para espairecer um pouco, vou porque eu gosto da região, vou ver um monte de pessoas que eu não vejo, a gente só se vê e se fala por rede social, vou estar lá presencialmente e tá tudo bem, a performance, ó, azar, vai como dá e ponto". Que eu uhum, conheço a realidade, ninguém conhece a sua realidade, né, só a gente mesmo, né, então, vou lá e eu exato. daí. Então acho que é a questão de novo, de como o profissional trabalha isso muitas vezes para justamente ter longevidade, né, é a coisa mais importante que eu vejo. E aí, vou fazer umas 2, 3 perguntas técnicas para aquelas pessoas que querem, vamos dizer assim, o usuário final, que seria eu, que gostaria de, né, vou chegar nesse assunto de usar e aprender. E o seguinte, né, que é a primeira parte da pergunta. De uns tempos para cá, né, você mencionou rede social, a gente tem acesso a tudo muito rápido. Eu acho que tem melhorado o seguinte, né, as pessoas que se empenham em ter saúde, elas têm já uma noção maior e até mais rápida de, pô, o que eu preciso fazer, como eu preciso me recuperar. Para quem já foi atleta é normal, mas a maioria das pessoas nunca prestou atenção em sono,
E a alimentação, a pessoa fazia na quinta-feira para ver se aguentava fazer igual na sexta, sábado comia bem e domingo ia se divertir. Nas aulas ou nos seus cursos, tem um pouco de tudo isso? Vocês estudam isso? Tem pesquisa de sono? Como é que tá isso? Pode Tem falar. tem muita, muita coisa de sono. E sono é a coisa que eu sempre falo para quando eu presto uma consultoria e tal, que eu digo assim: "Cara, é a coisa que talvez mais do que o treino, ela vai impactar na tua performance". Porque a gente, enquanto profissional de educação física, a gente fica muito no exercício. O que que a pessoa vai fazer de Uhum, exercício, o que que a pessoa vai fazer de exercício. Só que eu sempre outra coisa que eu sempre falo para os alunos também, diz assim: por mais que o cara treine, o cara vai treinar o quê? 2, 3 horas por dia, maior parte dos e as uhum. outras 20 horas, 22 horas, o que que ele está fazendo? O que ele está fazendo nas outras 20 horas, 22 horas, impacta às vezes mais do que o estímulo que a gente dá de treino ali para ele, 2, 3 horas. E sono é o principal aspecto, né. E sono é grátis, né, pessoal, não precisa pagar para dormir. E outra coisa que eu vejo muito em amador é o quê? É o cara que mora numa grande cidade, como São Paulo, tem que acordar, sei lá, 4 da manhã para poder ir treinar, porque sei lá que horas Uhum, abre lá a USP, já não pode mais treinar, na rodovia não dá. Eu não isso conheço aí. bem a realidade dos horários, mas eu sei que é mais ou menos por aí, né. E aí a pessoa Uhum. acaba cortando horas de sono para conseguir treinar, e aí não dá certo a conta, entende. Mas a gente sempre fala na disciplina de treinamento de endurance, que a prescrição de treino é uma parte, né, tem toda a questão alimentar, que a gente sabe que impacta tanto quanto o treino, que a gente menciona que existe, mas assim, eu não sou nutricionista, né. Então a Sim. gente não aborda essas questões nutricionais e a gente dá algumas, aulas também sobre o sono, sim, né. E sono é uma coisa que é legal que, assim, é legal, não sei se é legal ou se é não legal, que é a gente perde horas de sono, a gente não recupera, não adianta tu dormir 5, 6 horas hoje e tu querer dormir 10 horas depois, nos outros 2 dias para recuperar, que tu não recupera. Então hora perdida de sono é hora perdida para sempre e não é legal, né. Não. Nem para desempenho, nem para saúde, para nada. Então sono sim é um aspecto importantíssimo, são as 3 coisas, né, recuperação, que muito é sono, o estímulo, que é o exercício do treino e a alimentação, mas esses 3 aspectos aí para quem quer de fato performar, tem que mexer nessas 3 coisas. Mexer só em uma delas, tu tá perdendo 66%, digamos assim, do teu potencial, porque tu não tá olhando para as outras 2 de 3 que tem, né. Não, fundamental. Você Uhum. vê muito, lógico, é inevitável, principalmente, vamos dizer, cara, vou arredondar 5 anos para cá. As pessoas se comparam cada vez mais, você acha, com um profissional ou do ciclismo ou uma profissional do ciclismo, eh, e assim, a fundo, eu vejo que as pessoas acham que da noite para o dia vão render igual. Como é que você vê isso aí? Tu sabe que essa semana ainda eu vi isso coisa aí desde Instagram que passou, que um cara dizia assim, um treinador dizia assim: "É, quando tu começou no ciclismo, provavelmente tu não começou pensando em ter 5 watts por quilo no FTP". E aí eu fiquei pensando assim, eu disse: "Cara, mas espera aí, hoje em dia o negócio tá tão louco, mas tão louco e tão divulgado as coisas, que eu não sei se não tem uns malucos aí que iniciaram ontem, bem dizer, né, tipo pandemia pra cá, e já Sim, iniciaram sim. nessa, conhecendo os números e já iniciaram pensando assim: 'Ah, eu quero fazer X watts por quilo'". Ah, De tem, Totalmente tem. diferente quando, por exemplo, eu comecei que não tinha nada, né, não tinha nada, nada, zero coisa. Então, sim, eu vejo que tem muito isso dos números, porque, claro, popularizou, né, Uhum. popularizou a divulgação dos números, popularizou muito o acesso que a gente tem a medidores de potência, né, e aí estou falando Sim. basicamente de potência, né, e é uma medida que é comparável, né. Se eu sei que o Pogacar faz 6 watts por quilo durante 1 hora, quanto eu faço? Tu Uhum. se de potência também consegue, né, descobrir isso aí. E E aí aí a começa. comparação, eu diria até que a comparação, ela é inevitável, ela existe, né. O problema é tu fazer a comparação com o intuito de eventualmente te aproximar, né, de tu tem que ter olha, tu tem que ser muito forte de
sã consciência de que, cara, aquilo lá é outro mundo. E É aí eu outro posso mundo. falar um pouquinho que eu, né, naquele único pedal que eu fiz com eles, nessa viagem que eu fiz esse ano, durante o dia de descanso do Tour de France deles, que eu disse: "Cara, é totalmente absurdo o nível de performance dos caras, né". É, Era assim, um é real. é, esse pedal que você saiu com eles era para ser leve para eles? Como é que era? Era o dia de descanso deles, eles andaram 2 horas, assim, mas para tu ter uma ideia, eles fizeram os Hum. quilômetros finais da etapa que chegaria em Toulouse, tá. Uhum. Nesses quilômetros finais, que é sobe e desce, curva para lá e para cá, era meio técnico, teve colega meu, amigo meu que caiu, porque, assim, os caras não andam devagar nem no dia de descanso. A história de que o Z2 do Pogačar é 320, 340 watts, que ele deu aquela entrevista famosa para o Peter Attia, eu comprovei que é verdade, porque nesse É dia ele real. andava no plano, quando tu saía um pouquinho, porque gerou um pelote, né, tu saía um pouquinho do Uhum. pelote, assim, tu saía do vácuo, né, Do tu vácuo. eu fazia 300 watts para ficar andando, meu, no plano. Cara, E aí teve uma certa altura e ele assim, ó, conversando, tu via que o cara estava de boa. E teve uma única subida, assim, mais longa, que deu uns 15 minutos de esforço, que só ficou eu no fim da subida com os caras lá, que eu subindo a 300 e poucos watts, que dá 5 watts por quilo pra mim. No dia de descanso, os caras brincando de fazer 5 watts por quilo, 20 minutos, ele vai brincando, os caras conversando. Não era nada demais para os caras. Então, assim, é incomparável. Tu pega os melhores atletas do Brasil, da elite, é incomparável, incomparável. O cara tô para dizer que o cara não talvez suba com os sprintistas numa grande volta, talvez. pode ser. É. E o falando nisso tecnicamente agora, eh, a gente tem aqui, não vou citar todas, mas pelo menos tem pelo menos 5 lugares no Brasil com sequência de subidas, serras, né, a gente teve voltas, a volta voltou, espero que ano que vem também. Sei que já fez várias, eu fiz uma volta de Santa Catarina, acho que 97 e 99, acho que foi 99. Eh, vamos dizer assim, com todos os itens que faltam, a gente teria condição, com o terreno que a gente tem, de gerar mais atletas de alto nível? Eu acho que o relevo do Brasil, é o de menos, sabe. O Brasil tem tantos outros problemas mais graves estruturais, né, Uhum. que embora a gente não tenha as altas montanhas, de fato, como tem na Europa e aqui do lado tem, né, Colômbia, enfim, alguns Colômbia, países, a questão principal que não sai atleta daqui não é o nosso relevo, né, acho que tem outras questões bem bem mais graves, mais difíceis de a gente trabalhar e infelizmente não é a curto prazo, eu acho que a gente vai resolver isso não. daí, né, é médio e longo prazo, né. Tem uma ação social agora legal sendo desenvolvida no Brasil, está iniciando, né, que é a mesma que Uhum. teve em Ruanda, que esse ano inclusive teve o campeonato O mundial mundial. mundial lá em Ruanda, né, que é para desenvolver o esporte no país com crianças e adolescentes, né. Senhor Felipe, mestre, sobre o projeto que tem em Ruanda, conta um pouco pra gente, por favor, né? Então, eu fiquei sabendo desse projeto, um pouco por acaso, através do Dani, que é o brasileiro que tem contato com o pessoal da equipe de Israel, que é onde eu acabei sendo convidado lá durante o tour para acompanhar eles de perto. E esse projeto social existe em alguns lugares no mundo. Ruanda é um deles, que já existe há vários Uhum. anos. Passaram, de acordo com o Dani, mais de 100.000 crianças e adolescentes já por esse projeto. 100.000 crianças e adolescentes, né. Muito, hein? E eles estão com esse projeto iniciando no Brasil, cujos embaixadores, são o Henrique Avancini e o Murilo Fischer. Aí em Uhum. breve deve de fato iniciar o projeto, que ainda não iniciou, mas sim, já está com sementinha plantada, tal, estão buscando recursos, mas a ideia é Que legal. começar com pelo menos 100 crianças e adolescentes, né, e que têm interesse em praticar o esporte, a mexer. Uhum. Então eu vejo que a evolução do ciclismo no Brasil, de fato, ela vai demorar, né, a gente sabe que é esporte complicado,
É cada vez mais difícil, às vezes, a gente liberar os nossos filhos para ir para a estrada, Uhum, dependendo da onde a gente mora, é bem inviável até, eu diria, né, dependendo da cidade e uhum. tal. Iniciativas como essas são bem-vindas, né, porque, assim, talento humano a gente deve ter Muito entre bom. esses milhões e milhões de brasileiros que tem aí, né. A pessoa tem é que conhecer o esporte, né, aprender a gostar, ser exposta ao esporte, né, que é até um pouco o que eu faço na disciplina de ciclismo na graduação. Eu posto alguma coisa quando eu ministro e as pessoas ali da minha rede social botam assim: "Ah, queria muito fazer essa disciplina e tal", e eu muitas vezes eu digo: "Cara, essa disciplina é para um estudante de graduação que não é do ciclismo", Uhum, entende. Então eu apresento entendo. os esportes, não só o ciclismo de estrada, eu divulgo um pouco como que é cada um dos esportes, as demandas fisiológicas, como que eles treinam e fim da disciplina, né. Provavelmente o cara que já é ciclista, o cara que gosta, tá, vai ser uma coisa muito mais específica que ele quer ouvir, né, que não Uhum. vai acontecer ali naquela disciplina de graduação, né. Perfeito. A gente concluir hoje, eu tenho certeza que a gente vai ter mais episódios mais aprofundados. Vamos dizer assim, ó, de quando você se formou, mestrado, o PhD, para os métodos que tem hoje, não só de aplicação para o ciclismo, mas treinamento de endurance em geral. O que que você tem visto de mudança? O que que ficou mais assertivo? Dá uma ideia, por favor. Ah, muita coisa mudou, né. E isso é o legal que eu vejo de ter uma continuidade na formação mesmo, né, do que a gente tem de conhecimento. Eu falo sempre para os alunos, né, que ministro métodos de pesquisa, que para mim é a disciplina mais importante que tem, métodos de pesquisa no mestrado e doutorado. Eu disse: "Se tu Uhum, não aprender o que que é o método e tal, tu não consegue depois estudar por conta, tu vai ficar à mercê de o que as pessoas te falam e tu vai ter que acreditar naquilo ali ou não, né. Mas o método científico, se tu conhece ele, tu consegue fazer tu o teu o julgamento, né. Então, assim, uhum, muita coisa mudou e tá sempre mudando e é assim mesmo. Então, por exemplo, quando eu fiz treinamento na graduação, o cara me dizia que eu tinha que treinar forte boa parte do tempo. O forte uhum, é, falando em quem conhece um pouco disso, né, seria entre os 2 limiares, né. A gente tem um primeiro limiar, que é o que define muitas vezes o que que é hiper mega leve de atividade, bem leve, para uma moderada. A gente tem um segundo limiar, que é o que define muitas vezes uma transição do que é um moderado já meio forte para algo muito forte. Então, quando eu fiz graduação, se preconizava que a pessoa treinasse muito no moderado para forte, né. Acumular horas e horas de treino nessa intensidade, que era a intensidade que muitas vezes acontece às corridas, né, às provas, a gente uhum, acaba fazendo na média o moderado alto. Hoje em dia a gente já sabe que não, por um acúmulo de evidências, não um artigo, que um artigo não define nada, né, é um acúmulo, tem diversos artigos, trabalho com diferentes populações em diferentes uhum, lugares do mundo, tudo mostrando a mesma coisa, que o que que acontece? É importante tu fazeres um volume alto de treino, então, de fato, a gente tem que ter tempo para atividades de endurance, em atividades que são leves para o organismo, que não danifique demais o organismo. Então, isso são atividades que, muitas vezes, treinos que em uma determinada época da história, as pessoas colocavam muito como junk miles, né. "Ah, tu fica isso. rodando lá, rodando horas e horas e horas bem leve e aquilo lá não serve para nada". Na verdade, hoje em dia a gente sabe que serve, a pessoa tem que acumular horas nessas intensidades bem leves e a pessoa também tem que acumular um certo uma certa quantidade de horas também na semana, em intensidades muito altas, mas aí não entre os 2 limiares, acima do segundo limiar, que é o bem alto. Então, para tu fazer atividades acima do segundo limiar, que é basicamente através de intervalados, tem que estar descansado, não pode estar fadigado, moderado, senão não vai conseguir fazer com a qualidade que a gente quer que a pessoa faça uma atividade de intensidade alta. E aí, falando de intervalados, é um outro mundo, né. Em Tem outro mundo. trocentos mil tipos de intervalados, praticamente todos funcionam. Dependendo do que é o objetivo, né, mas assim, tem que ver muito, que teve uma mudança dos intervalados, digamos assim, mais clássicos, quando eu comecei, que o senhorzinho lá, que tinha um vínculo com o Uruguai, me passava, tipo, 1 minuto de estímulo, 4 descansando, 3 de estímulo, 5 descansando.
Tu pode organizar o intervalado como tu quiser. E hoje em dia o legal tá saindo uns estudos que eles chamam de microestímulos, né, esforços de poucos segundos, e aí não é nem 15 segundos, é menos do que 10 segundos de estímulo bem forte, descansa, se tu faz isso repetidas vezes, tu tem provavelmente, talvez, menor fadiga com os ganhos que são interessantes para a atividade de endurance, né. Então isso vai ser a moda, né, a partir de agora, assim, de que tá muita gente começando a pesquisar essa questão dos intervalados, que o estímulo é pouquíssimos segundos. Não tem nada ainda de extremamente confirmado, robusto, né, mas está se investigando bastante isso. Professor, uma pergunta quase que óbvia. Pegando esse último método, a pesquisa sai de alguém que teve uma ideia, conta para o outro, junta 15 sujeitos e basicamente assim. Sabe que eu sempre falo também nas aulas, treinamento, por mais que a gente estude e tal, sempre é uma caixa preta em certo nível, né. Tu não sabe exatamente o que que vai acontecer com a pessoa de adaptação se tu der determinados estímulos. Tem uma pista, que às vezes é uma pista bem clara, boa, assim, provavelmente vai dar isso aqui, outras vezes não é tão provável e tal, e tu vai, né, tateando, assim, para ver o que que tá acontecendo, né. Por isso a importância de uma avaliação inicial, um feedback posterior, uma avaliação inicial e assim vai indo, né. É uma avaliação subsequente, né, para ver se tu tá indo no caminho ou não. Mas essa questão das ideias surgem de diferentes contextos, né. E tem muita gente, por incrível que pareça, que olha só, se eu Uhum, sou o treinador do Pogacar lá, o Javier Solá, se uhum. eu faço uma série de treinos com o Pogacar e os caras da UAE, e eu vejo que gera uma adaptação boa nos caras, se eu sou o treinador do Pogacar, eu não tenho interesse em publicar aquilo que eu estou fazendo com o Pogacar. A Não gente tem que faz pensar sentido, isso também. Até por que que eu vou, exato. enquanto Javier Solá, mostrar para o mundo inteiro que o que eu estou fazendo funciona, que eu vou perder uma vantagem se eu mostrar isso daí para os caras. Você Então acha tem que tem muito. isso? Que rola isso? Tem, ainda tem muito dessas coisas. Então tem muita coisa, assim, que é um pouco empírico e que dá Uhum, certo, e eu não vejo problema nenhum nisso, né, as pessoas fazerem certas coisas que: "Ah, tô fazendo certa coisa", e aí, às vezes, as pessoas que são muito científicas, que nem eu, uns vão lá e dizem assim: "Ah, mas tu não tem comprovação científica disso". Eu disse: "Cara, não tem que ter comprovação científica de tudo. A questão é que se uhum. tu tá fazendo uma coisa que não tenha comprovação, mas que a ciência já testou e já viu que não funciona". Entende? É diferente, entende? Uma coisa é tu fazer um determinado estímulo, uma determinada prescrição, uma determinada forma de trabalhar que nunca foi testada. Outra coisa é tu fazer uma que foi testada, já se sabe que não funciona e tu continuar fazendo. São coisas diferentes, né. Mas ainda tem isso daí, assim, sim. E tem Dá muita uma coisa que começa a sair de burburinhos, né, fulano tal faz coisa, esse aqui faz tal coisa, eu vi que faz tal coisa. Hoje em dia com os últimos anos, que já tem vários anos aí de medidas objetivas, né, que a gente treina nos GPS da vida, que fica tudo armazenado aqui, os Uhum, pesquisadores vão lá e botam objetivamente para analisar os últimos anos que a pessoa vem fazendo de treino. Os noruegueses adoram fazer isso, né, tem vários trabalhos dos noruegueses que é bem descritivo. Eles olham, assim, quem são os melhores caras em esportes olímpicos de atividades de endurance e o que que eles fizeram nos últimos anos de treinamento. E eles pegam os dados objetivos e descrevem: "Olha, se os caras treinaram assim, e deu certo, né, em teoria, porque eles foram medalhistas, são os melhores, etcétera". Então tem muito disso também, entende, de o que que os caras estão fazendo, e aí pega-se um aspecto disso e começa a se fazer estudos mais experimentais para ver se de fato melhora, entende. Então a ideia é essa, por exemplo, que eu falei há pouco, de treinar muitas horas bem leve, veio muito uhum. desses estudos que eram observacionais, né, os caras simplesmente não tinham essa prescrição, mas o cara se autoselecionava numa intensidade leve e ficava fazendo horas e horas e horas aquilo lá. Pra Então testar. veio muito desses estudos. As 4 últimas, eu estava até anotando, de trás para frente. Teve uma vez no Insta, que era uma sequência de lives suas, que era justamente sobre isso, como identificar, não lembro se era Z1, Z0 ou Z2, ou com frequência ou com percepção de esforço.
Essa é uma. Quando você fala leve, lembrando o seguinte: um profissional tem entre 20 e 30 horas para treinar, a gente tem male-male de 8 a 10. Então ele vai conseguir fazer 4 horas na dita Z2 e a gente 4 horas é metade do treino. O leve, como é que é, professor? É frequência, potência, percepção de esforço? Explica, por favor. Tá. Quando eu falo leve, claro que eu internamente estou me referindo a uma determinada intensidade que é a mesma para todo mundo, relativa ao que a gente consegue fazer, né. Óbvio que o meu leve, em Ok. termos absoluto, não é o mesmo teu leve e não é o mesmo leve do Pogacar. Mas Uhum, todos nós, eu, tu ou o Pogacar, se a gente faz normalmente é através de um teste incremental, que é aqueles que começam bem devagarzinho, intensidade quase nula e vai aumentando de tempos em tempos até a gente entrar em exaustão. Todos nós temos, então, esses 2 limiares, né, um primeiro momento que é digamos assim, é uma passagem para o pessoal entender, uma passagem de um estado muito de repouso ainda para uma passagem de exercício para o organismo, entende. Ele entende que: "Opa, uhum, a partir daqui eu estou em exercício, eu não estou numa caminhadinha hiper mega devagar no parque, bem levezinha, não, eu já estou fazendo uma atividade que está necessitando do meu sistema como um todo de forma mais significativa, basicamente consumo de oxigênio, né, que aumentou de forma uhum, considerável. Esse é um primeiro limiar. Então quando eu falo leve, é um ponto logo abaixo desse primeiro limiar. Então, a melhor forma é, obviamente, se eu faço esse teste incremental com a pessoa e eu estou mensurando algumas coisas. Normalmente a gente mensura o lactato ou o consumo de uhum, oxigênio mesmo com uma massa. Quase ninguém tem acesso a isso. Então: "Ah, mas como que é o meu leve se eu não tenho acesso a isso?". Tem várias formas de se medir isso de forma indireta também, com uma boa precisão, uhum, uma boa precisão. Então dá para se fazer, um bom profissional vai conseguir identificar com uma certa precisão, com base em algumas avaliações que ele vai fazer, e onde está esse ponto para cada um da gente. E por que que eu falo que é da questão que eu mencionei muito lá naquela série no Instagram quando eu fiz, que ela não é um ponto fixo em relação à frequência cardíaca máxima. Então, por exemplo, eu tenho uhum, 200, digamos, 200 de batimento máximo, tu também tem 200 de batimento máximo. Não é, sei lá, 150 batimentos para mim e para ti, esse ponto. Pode ser que para mim seja 150 e para ti uhum, seja 130, e nós 2 temos o mesmo batimento máximo. Entende? Então, o ponto em relação ao máximo desse primeiro limiar que determina o que que é leve é diferente entre as pessoas. "Ah, mas eu fiz o teste de FTP, então o leve Z2 não é ali os 75% do FTP". Não, é a mesma coisa da frequência cardíaca, não é, não é isso. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né. Então eu não posso ancorar as minhas zonas de treino com base numa coisa que é fixa, como um FTP ou uma frequência cardíaca máxima. Os bons treinadores não fazem assim, né, fazem de maneira individualizada para a pessoa. praticamente já respondeu a segunda pergunta, que esse ano é o ano do Z2, né, você sai para treinar, a pessoa fala: "Calma que eu estou em Z2". E aí a aprofundamento da pergunta é o seguinte, né, fisiologicamente, Z1, Z2, tem uma diferença. Explica um pouquinho dessa diferença e junta com a explicação longa que você deu, que é justamente o seguinte, isso é para o benefício de todos, né. Se puder, vai atrás de alguém para fazer sempre uma avaliação, para não ficar fixado num número que aparece numa tela, não que ele esteja errado, mas às vezes está errado para você. Tá interpretando aquele número errado muitas vezes, né. Tá inter Pois é. Direto as pessoas me mandam mensagem: "Ah, mas eu tô fazendo Z1, Z2, Z3, Z5", não interessa a zona que a pessoa tá me falando, e eu digo assim: "Tá, mas como é que tu definiu tua zona?". Porque não adianta tu me dizer Z2, porque se tu fala Z2 uma coisa pensando numa coisa e eu tô falando Z2 pensando em outra coisa. E assim é para qualquer Uhum. zona. Eu brinco, né, essas zonas é uma zona, porque ninguém se entende Uma nisso zona. daí, né. Cada um define de um jeito. Mas respondendo a tua pergunta, cada um define de um jeito tanto essa transição do Z1 quanto para o Z2, tá. Uhum, Ela ela é bom, primeiro que assim, tem um monte de trabalho que define só 3 zonas, que é muito mais simples. uhum, E aí tu esquece a Z2, porque não é a Z2 que popularizou na boca de todo mundo aí.
Quando os artigos trabalham com 3 zonas, é zona 1 abaixo do primeiro limiar, então tudo que é abaixo do primeiro limiar é Z1 e não Z2. Uhum, Z2 é a zona entre os 2 limiares e Z3 é tudo que é acima do segundo limiar. Então esses estudos, que a maioria deles, só define 3 zonas, e aí não é Z2 que se fala que a gente tem que acumular. Quando se fala em Z2, que é as horas que a gente tem que acumular, é um ponto logo abaixo do primeiro limiar, mas em zonas que às vezes está definido em 5 ou mais zonas. Então, abaixo do primeiro limiar, a gente corta em 2 zonas, entende? Por isso que fica Z2. Tem uma primeira Z1, que é do hiper mega leve para o leve, daí começa essa segunda zona, que é logo abaixo do primeiro limiar, entende? Então, digamos que, e aí o logo abaixo é que não tem uma definição exata de hum, qual que tem que ser, entende? Então, por exemplo, se tu vai botar em batimentos, frequência cardíaca, né, batimentos por minuto, se tu tem o teu primeiro limiar em 150 uhum, batimentos, onde que inicia o Z2 e onde que acabou o Z1? É em 140? É em 145? É em 138? Não existe essa definição, assim, de forma taxativa. uhum, Não existe. Grandes pesquisadores, como Stephen Seiler, por exemplo, ele diz: defino aí por volta de 10, 15 batimentos abaixo do primeiro limiar. Então, se tu de fato mensurares o primeiro limiar, tu dá uma margem de segurança de uns 10, 15 batimentos abaixo e tu treina nessa zona. Essa é a Z2, quando se fala em uhum. Z2, entende? Mas tu vê que eles mesmos, grandes pesquisadores, grandes treinadores, grandes atletas, não definem exatamente qual é o ponto. É, um, é uma Entendi. margenzinha que está logo abaixo do primeiro limiar. Até porque essa zona, eu começo o exercício em Z2, se eu estou começando ele já muito perto do primeiro limiar e eu fico 2 horas ali, 3 horas, que a gente consegue manter isso, no final do exercício, talvez eu já tenha passado o primeiro limiar, porque o Provavelmente. organismo sofre com aquele estresse que ele tá recebendo e ele vai se adaptando, vai mudando. Então eu posso começar em Uhum, Z2, por exemplo, muitas vezes quando a gente define por potência, acontece isso, por isso que particularmente eu às vezes não defino por potência Z2. Por exemplo, tua Z2 é em 200 watts. Se eu mando o cara pedalar em 200 watts, com segurança, uhum, os 200 watts para ele na primeira meia hora de exercício é uma carga. Quando ele já está com 3 horas fazendo 200 watts, a meia hora final não é os mesmos 200 watts que ele fazia no início, entende? Eu estou dando outra carga para o organismo, porque eu estou medindo uma coisa fixa externa, a potência que eu estou produzindo, só que o que eu estou produzindo, o estresse fisiológico que eu estou produzindo na meia hora, não é igual ao uhum. estresse psicológico que eu estou produzindo na última meia hora do troço de 3 horas, entende? Então, não é tão simples Muito assim esse bom. negócio. Mas conceitualmente é isso daí que eu falei, tá? É logo abaixo do primeiro limiar, o logo abaixo cada um define de um jeito. Acabamos de ganhar uma aula grátis. Agora as 2 últimas. Outro assunto do momento. Eu tenho as minhas explicações, não vou dar, porque senão a gente fica repetindo, que provavelmente é parecido. Outro assunto do ano. Pé de vela mais curto, professor. Vantagens, impactos, mitos, lendas. Manda aí. E aí tem a última e a gente E fecha. eu tô com uma postagem na minha cabeça para fazer e não faço nunca por conta de 1000 coisas, né, para fazer também. Mas assim, Uhum, ó, primeiro tem uma relação entre tamanho de pé de vela, né, e tamanho da pessoa. Tem uma relação, em geral as pessoas bem mais altas precisam um pé de vela maior. A questão que se está colocando hoje em dia é que essa relação que a gente achava que era iniciando do 170 por aí, para a maior parte das uhum, pessoas, indo até 175, alguns 177 e tal, na verdade essa relação ótima parece ser um pouco menor. De fato, para muitas pessoas tem vantagem um pé de vela um pouco mais curto do que provavelmente a que ela está usando. E aí tem assim, a lógica é mais fácil que eu vejo assim, imagina que tu vai empurrar alguma coisa com as pernas, né, e tu sai uhum. totalmente flexionado, com o joelho já quase encostando no peito, ou tu sai com o joelho já mais lá de baixo, e tu tem que só empurrar para Exato. baixo. Se a gente pensar nisso, que daí o pé de vela maior é o quê? É o joelho que está lá em cima. Um pé de vela menor, o joelho não vai subir tanto. Então eu tenho
biomecanicamente falando, eu tenho mais força, um ponto de aplicação melhor quando a minha perna já está mais estendida. Então eu não quero que o joelho suba até o meu peito. Então essa é a lógica do pé de vela mais curto, que é uma grande vantagem, ele abre esse ângulo do quadril. Potenciais desvantagens de um pé de vela mais curto que está se mostrando. Esforços de altíssima intensidade e pouquíssima duração, né. Se tu tem um pé de vela extremamente curto, mas muito curto, e aí não vou dizer que é um 65 é extremamente curto, mas talvez, sei lá, se botar imagina que tu vai botar um 150, 155, eu nem Isso. sei se tem, mas enfim, é Tem. perda dessa potência em estímulos bem altos, seria sprints, né, ou acelerações, assim. Uhum. Aí tu não consegue desenvolver um torque que vai te dar uma potência bem alta. Mas de maneira geral, como é uma atividade de endurance, que a pessoa vai ficar horas e horas fazendo, em geral com um ângulo de quadril um pouco mais aberto, tá melhorando até a posição como um todo da pessoa na bicicleta, Sim, e a pessoa consegue produzir uma potência média maior para esforços que são de vários minutos ou horas. Não é modinha então. exato. Não, Hum. nem vou complementar, porque senão fica muito longo. Vamos para a última, não que eu queira, porque está muito bom isso aqui. O que que é o método norueguês? Do que se Ah, trata? o método norueguês então, esse pesquisador que eu citei, o Stephen Seiler, é um deles, né, que popularizou muito, talvez, isso, que eles falam em treinamento polarizado, né. O polarizado é justamente isso que eu expliquei de treinar muito tempo em intensidades que são leves, então abaixo do primeiro limiar, do ponto de vista conceitual aí para quem mensurou, e a um tempo considerável em intensidades muito altas, que seria acima do segundo limiar. E aí eles botam até às vezes em relação a números, né, tipo que Uhum. 80-20, né. Se tu 80 a olha o que a 20. pessoa vem fazendo de treinamento, que 80% da frequência dos treinos ou eventualmente do tempo de treino tem que ser em zonas bem leve, então 80% no bem leve e 20% lá no outro polo, no muito forte. Veja Uhum. que não sobrou nada, 0%, porque 80 mais 20 já deu 100, não sobrou nada no que mandavam eu treinar quando eu fiz a graduação, que era o moderado. Ver para onde Boa, saiu a ciência, né? exato. Tipo assim, quando eu fiz me formei em ano 2000, né, 25 anos atrás, mandavam eu treinar quase tudo quando dava, em intensidades moderada alta. E hoje em dia Uhum. tá se mandando treinar zero praticamente de tempo nessa intensidade aí, que é onde eu vou correr. Eu vou correr na intensidade moderada, mas eu vou treinar na leve ou na muito alta. Isso é fascinante. Eu imagino que todo dia no curso, nas pesquisas, vocês têm ideia, anotam, vão testar. Eu sou suspeito, sou muito fã. Professor, não queria, mas a gente precisa fechar essa hoje. Está convidado para quantas quiser, a hora que quiser, com o assunto que for. Para as pessoas que querem saber mais sobre Felipe Fossati, aonde te acha? Que aí eu vou colocar aqui nos comentários abaixo. No Insta, no Felipe Fossati underline, basicamente é ali que eu tô. Pode me encontrar lá. Foi um prazerzão conversar contigo e gente que se dá tão bem, tu apoia vários atletas, um deles sou eu, inclusive, com produtos de altíssima qualidade aí, tá aí. Então, estou à disposição aí para quando quiser bater mais Muito papo e bom, tal, fico à disposição. perfeito. Muitíssimo obrigado. Nos vemos em breve. Quando vier para cá, avisa para dar tempo da gente dar uma volta. Em Z0, por favor. Vamos só passear agora. Só. Junk Boa. Miles, sim, esse que interessa. Joia. Abraço, então. Beleza, valeu, pois falamos.